Vou sair depressa daqui, porque já vai começar a aula do professor Carlos Júnior. Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós iremos iniciar uma nova jornada sobre Química. E essa jornada especial será sobre equilíbrio químico. Nós hoje, na aula número 1 dessa jornada, iremos ver sobre o que é o equilíbrio químico, o que são as reações reversíveis, reações irreversíveis, constante de equilíbrio, quociente de equilíbrio e muito mais. E aí, está preparado? Então fica aí, não saia do seu lugar porque já vamos começar! Bom, e na aula de hoje nós iremos dar início, como eu já falei, a essa jornada sobre equilíbrio químico, falando sobre a parte inicial deste assunto. Vamos entender o que de fato é uma reação em equilíbrio químico, por que é importante entendermos sobre esse assunto. E já para adiantar, eu posso dizer que equilíbrio químico é um assunto essencial para que possamos prever algumas situações. A gente consegue prever até que ponto a reação pode prosseguir. Além do mais, podemos entender o rendimento de cada reação em diferentes situações. E para você compreender melhor sobre isso que eu estou falando, convido você a entender inicialmente o conceito de reação reversível e reação irreversível. Vamos lá? Conceito de reações reversíveis versus irreversíveis. As reações químicas podem ser classificadas em irreversíveis e reversíveis. 1. Reações irreversíveis são aquelas que ocorrem em um único sentido, ou seja, os reagentes formam os produtos e a reação se encerra. Os produtos não reagem entre si para formar reagentes novamente. Essas reações param quando um dos reagentes é totalmente consumido, ou quando o fornecimento de energia é interrompido, no caso de reações endotérmicas. Um exemplo comum de processo irreversível é a combustão, como a queima do etanol, na qual os produtos gás carbônico e água não se combinam espontaneamente para regenerar o etanol. 2. Reações reversíveis são aquelas que se processam simultaneamente nos dois sentidos. À medida que os produtos são formados, eles reagem entre si, originando novamente os reagentes. Para indicar a reversibilidade, as equações são representadas por uma seta dupla. A reversibilidade está associada a determinadas condições, como temperatura, pressão e concentração dos reagentes. Definição de equilíbrio químico. O equilíbrio dinâmico. O equilíbrio químico é um estado que ocorre nas reações reversíveis. Ele se estabelece quando a rapidez da reação direta se iguala à rapidez da reação inversa. Em um sistema em equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos coexistem e permanecem constantes ao longo do tempo. Macroscopicamente, para o observador, o sistema parece ter parado. No entanto, o equilíbrio químico é um processo dinâmico. Embora as propriedades macroscópicas do sistema permaneçam constantes, microscopicamente o processo continua. Isso significa que as reações, direta e inversa, continuam ocorrendo ininterruptamente, mas com a mesma rapidez. Equilíbrio homogêneo e heterogêneo. Os equilíbrios químicos são classificados com base no estado de agregação, fases, das substâncias. 1. Equilíbrio homogêneo. Ocorre em uma única fase. Todos os componentes, reagentes e produtos estão no mesmo estado de agregação, como todos na fase gasosa, exemplo, N2 mais 3H2 forma 2NH3, ou todos em solução aquosa. 2. Equilíbrio heterogêneo. Envolve reações em sistemas que contêm mais de uma fase. Isso pode ser um equilíbrio físico, como H2O líquido formando H2O gasoso, ou uma reação química onde os participantes estão em estados diferentes. Exemplo, um sólido em equilíbrio com um gás, como 2HNCO3 formando Na2CO3 mais CO2 mais H2O. Condição de equilíbrio.
velocidade da reação direta igual à da inversa. A condição essencial para o estabelecimento do equilíbrio químico é que a rapidez da reação direta seja igual à rapidez da reação inversa. As rapidezes das reações se igualam, mas as concentrações de reagentes e produtos não são obrigatoriamente iguais. Elas apenas se tornam constantes. Exemplos do cotidiano: garrafa de refrigerante ou água com gás. O gás carbônico, CO2, é introduzido na mistura líquida sob alta pressão. O CO2 dissolvido, CO2 aquoso, reage parcialmente com a água para formar ácido carbônico, H2CO3, estabelecendo o equilíbrio H2CO3 aquoso, formando H2O líquido mais CO2 gasoso. Quando a garrafa é aberta, a pressão diminui. A diminuição da pressão favorece o deslocamento do equilíbrio no sentido da reação com o maior número de substâncias gasosas, a decomposição do ácido carbônico, resultando na liberação de bolhas de gás, CO2. Produção de amônia, processo Haber-Bosch. O processo industrial para a síntese da amônia, N2 mais 3H2 formando 2NH3, depende do controle do equilíbrio químico. O controle preciso desse equilíbrio é essencial para a produção de fertilizantes nitrogenados. Outros exemplos: o transporte de gás oxigênio no sangue pela hemoglobina e a formação de estalactites e estalagmites em cavernas. Atenção, espertinho! Se inscreva no canal do Professor Carlos Júnior. É uma ordem. E agora que você entendeu um pouco dessa parte introdutória, é necessário compreender um outro assunto muito importante para equilíbrio químico, o conceito de constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio ela pode ser relacionada às concentrações, se estivermos falando de soluções, ou de pressões parciais, se estivermos falando de componentes gasosos. A constante de equilíbrio vai nos indicar essa relação entre as concentrações dos produtos sobre as concentrações dos reagentes em um determinado equilíbrio químico. O valor de K, que é a constante, vai nos fornecer informações sobre a situação do sistema. Ou seja, se o valor de K for alto, indica que há muita formação de produtos. Por sua vez, se o valor da constante for baixa, então ainda prevalecem os reagentes. Veja mais sobre isso. A constante de equilíbrio, K. O conceito de constante de equilíbrio, K, foi desenvolvido para quantificar a constituição do sistema no estado de equilíbrio. Grau de equilíbrio, alfa. O grau de equilíbrio é uma grandeza utilizada para avaliar a extensão do avanço de uma reação até que a situação de equilíbrio químico seja alcançada. É um número que varia entre 0 e 1, ou 0 e 100%. Matematicamente, o grau de equilíbrio é definido como o quociente entre a quantidade de mols que reagiram, dissociaram ou ionizaram e a quantidade inicial de mols. Constante de equilíbrio em termos de concentração, Kc. A constante de equilíbrio em termos de concentração, Kc, é definida pela lei da ação das massas, ou lei de Gudenberg-Waage. Ela expressa a relação entre as concentrações de produtos e reagentes quando o equilíbrio químico é atingido. O valor de Kc é um número real positivo característico da reação a uma dada temperatura. Definição e expressão matemática da constante. Para uma reação reversível genérica, devidamente balanceada, AA mais BB formam CC mais DD, o valor de Kc é o quociente entre o produto das concentrações dos produtos e o produto das concentrações dos reagentes, todas elevadas a expoentes iguais aos seus coeficientes estequiométricos. Kc igual a C elevado a C vezes D elevado a D sobre A elevado a A vezes B elevado a B, onde A, B, C e D são as concentrações em mol por litro das espécies no equilíbrio. Importância dos coeficientes estequiométricos na expressão. Os coeficientes estequiométricos A, B, C e D da equação balanceada se tornam os expoentes das concentrações na expressão de Kc.
Regra da omissão de sólidos e líquidos puros da expressão. Em equilíbrios heterogêneos ou em soluções diluídas, as concentrações de sólidos e líquidos puros, incluindo o solvente, como H2O líquido em soluções aquosas diluídas, não devem ser incluídas explicitamente na expressão de Kc. Isso ocorre porque suas concentrações, que se relacionam à densidade, são consideradas constantes a uma determinada temperatura. Interpretando o valor de K, se favorece reagentes ou produtos. O valor de Kc informa se o equilíbrio tende ao sentido da reação direta, produtos, ou ao sentido inverso, reagentes. Constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, Kp. Quando todos os participantes de um equilíbrio são substâncias no estado gasoso, ou quando ao menos um participante é gás, é possível representar a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Essa constante é denominada Kp. Como escrever a expressão de Kp para reações gasosas? A expressão de Kp é análoga à de Kc, mas utiliza as pressões parciais dos gases no equilíbrio elevadas aos seus coeficientes estequiométricos. Para a reação genérica gasosa, AA mais BB formando CC mais DD, Kp é igual a... Existe uma relação matemática que conecta Kp e Kc. Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Nesta equação, R é a constante universal dos gases, T é a temperatura em Kelvin e ΔN é a variação do número de mols, quantidade de matéria, de partículas gasosas entre produtos e reagentes. ΔN é igual a N produtos gasosos menos N reagentes gasosos. Se a variação na quantidade de substância gasosa for nula, e nesse caso, Kp e Kc terão o mesmo valor. Interpretação do valor de K, muito grande, muito pequeno ou próximo de 1. K muito grande, K maior que 1, indica que no equilíbrio há muito produto e pouco reagente. O equilíbrio está deslocado no sentido da formação dos produtos. K muito pequeno, K menor que 1, indica que no equilíbrio há muito reagente e pouco produto. O equilíbrio está deslocado no sentido da formação dos reagentes. K próximo de 1 indica que as concentrações ou pressões parciais de reagentes e produtos são aproximadamente iguais no equilíbrio. Quociente de reação, Q. Diferença entre Q e K. O quociente de reação, Q, frequentemente representado por Qc quando baseado em concentração, é a relação matemática entre as concentrações, ou pressões parciais, dos participantes da reação em qualquer situação, mesmo que o equilíbrio ainda não esteja estabelecido. A expressão matemática para Q é idêntica à de K. A constante de equilíbrio, K, por outro lado, é o valor constante que o quociente de reação, Q, assume somente quando a reação atinge o equilíbrio. Uso de Q para prever o sentido da reação. O cálculo do quociente de reação Q é crucial para prever em que sentido a reação, direta ou inversa, irá prosseguir para atingir o equilíbrio, comparando o Q com o valor conhecido de K para aquela temperatura. Comparação. Q menor que K, reação no sentido direto. Significa que há mais reagentes e menos produtos do que o esperado no equilíbrio. Para que o sistema atinja o equilíbrio, Q-amente para igualar K, a reação deve consumir reagentes e produzir mais produtos, ou seja, o sentido direto, formação de produtos, é favorecido. Q maior que K, reação no sentido inverso. Significa que há mais produtos e menos reagentes do que o esperado no equilíbrio. Para que o sistema atinja o equilíbrio, Q diminua para igualar K, a reação deve consumir produtos e refazer reagentes, ou seja, o sentido inverso é favorecido. Q igual a K, equilíbrio estabelecido. O sistema já se encontra no estado de equilíbrio dinâmico.
Entender sobre a constante de equilíbrio, assim como o quociente de equilíbrio, é fundamental para a nossa próxima aula, porque nela nós iremos falar sobre o que acontece se nós provocarmos o sistema que já está em equilíbrio, ou seja, nós iremos estudar os fatores que influenciam o equilíbrio de uma reação química. Assim sendo, vamos mergulhar no que chamamos de princípio de Le Chatelier. E para você não perder nenhuma dessas informações, é imprescindível que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que também, assim como você, está mergulhando nessa jornada sobre equilíbrio químico. E se você quiser se aprofundar ainda mais neste conteúdo, eu deixei aqui na descrição deste vídeo o link que vai direcionar você ao nosso site, onde este conteúdo vai ser mais aprofundado. Pois é, meus amados, então chegamos assim ao final desta primeira aula da jornada sobre equilíbrio químico. Então, um grande abraço, fica com Deus, até mais, tchau, tchau.